Turma, vamos lá? Essa aqui é uma das que eu acho que vocês não têm problema para fazer direto. Dá para fazer direto. Então, aqui a função de fora aqui é o seno. E a função de dentro é esse quociente. Então, se eu quero saber quem é a derivada, eu vou derivar em relação a x o seno de x dividido por 1 menos x. Assim. Aí a função de fora é o seno. Eu derivo o seno. A derivada do seno dá cosseno. Vai ficar assim, cosseno. Não mexe na função de dentro. Cosseno de x dividido por 1 menos x. Depois disso, tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. Pela derivada em relação a x da função de dentro, que é x dividido por 1 menos x. Olha que exercício bacana, né? Em uma avaliação, por exemplo, dá para saber se você sabe regra da cadeia e regra do quociente no mesmo exercício. Então, agora você vai mexer com a derivada do quociente. Esse cosseno preto aqui vai continuar paradinho, não vou mexer com ele mais não. Então, aqui vai ficar assim, cosseno de x, cosseno de x dividido por 1 menos x, vezes. Aqui é a derivada do quociente, vamos anotar então. Derivada do quociente, derivada da primeira, derivada da primeira em relação a x, que é a derivada do x em relação a x, vezes a segunda, que é 1 menos x, depois menos a primeira, que é x, multiplicado pela derivada da segunda. Então aqui vai ficar a derivada em relação a x de 1 menos x. Depois dividido pelo quadrado da segunda, que é 1 menos x ao quadrado. Na verdade, era para deixar só as derivadas em vermelho, né? Aqui vai ficar 1 menos x e aqui menos x. Esses vermelhos é o que falta, que está faltando a gente fazer ainda. Então vai ficar assim, cosseno de x dividido por 1 menos x, multiplicado por... Vamos derivar o vermelho. Derivada de x em relação a x, isso dá 1, multiplicado por 1 menos x. Menos x, esse preto aqui eu repeti. Agora o vermelho. Derivada de 1 menos x em relação a x. Menos 1. Então aqui vezes menos 1. E aqui dividido pelo quadrado da segunda, que é 1 menos x ao quadrado. Aqui em cima, vamos só adiantar aqui. Aqui em cima, a expressão que vai aparecer aqui é 1 menos x, 1 menos x, mais x. Aí esse menos x com esse mais x cancela, vai ficar só 1. Então, no final das contas, nós vamos ficar aqui com cosseno de x dividido por 1 menos x. Tudo isso multiplicado. Olha, depois que nós simplificarmos lá em cima, vai ficar só 1. Aqui vai ficar 1 dividido por 1 menos x ao quadrado. Viu? Tranquilo, né? Juntando isso aqui com aquela aula que nós fizemos no meio da semana em sala de aula, eu acho que tem muitos exercícios já prontos. Se ficaram alguns para trás, foram poucos. E aí vocês têm o fórum de dúvidas lá para poder perguntar, tem a monitoria também. Enfim, avisa onde é que está a sua dúvida para a gente poder te ajudar.